quem começa? Olha, eu posso começar no sentido só de, antes de entrar neste bloco 1, digamos assim, mas tentei refletir um pouco sobre, responder diretamente à questão, não é? Qual é o futuro da publicidade? E eu acho que isso depois orienta um bocadinho a conversa, pelo menos vão perceber a minha posição daqui para a frente, sou muito consistente. Mas no fundo, para mim, o futuro da publicidade passará sempre pela proximidade, pela autenticidade e também pela relevância da marca, não é? Pela relevância para o consumidor. Eu acho que as marcas muitas vezes esquecem-se desta parte. Estão muito focadas naquilo que têm para dizer, no seu produto, no seu serviço, nas suas coisas, e depois esquecem-se de perceber se está a haver uma ressonância, digamos assim, um resonate com as pessoas. E ainda vejo muito isto. E, portanto, mais do que... E sabemos, mais à frente vamos falar de certeza sobre a inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial traz aqui claramente um potencial de personalização enorme, mas depois há uma parte humana, não é? Que eu acho que é insubstituível, que é aquela parte também do trabalho, e aqui puxando um pouco agora à minha sardinha, obviamente, mas a parte do marketeer, em que tem que construir uma marca, definir o posicionamento da marca, perceber a fundo o seu consumidor e, portanto, todas aquelas nuances das relações humanas e o saber ler entre linhas, isso a máquina acho que não faz. Acho que é preciso um ser humano para conseguir entender essas entrelinhas e, no fundo, eu acho que os mídias podem mudar, os formatos podem mudar, as dinâmicas do mercado podem mudar todas, mas esta essência, esta capacidade de sacar um bom insight, de contar uma boa história, de uma história que as pessoas queiram ouvir e que desperte emoções, vai continuar a ser muito importante. Pronto, agora só de... É por meu lado, eu concordo em pleno. Eu acrescentaria aqui um ponto, falávamos da questão do alcance vezes a relevância e versus a relevância, que eu concordo, mas eu vi aqui esta expressão da relação, que eu acho que isso sim é o que marca a diferença, porque eu diria que mais importante que o alcance, e até mais do que a relevância, é a experiência que se tem perante todas as mensagens, conforme estávamos a dizer, hoje somos inundados por uma série de mensagens de comunicação e cada uma delas, e até pode ser um spot ou um filmezinho de 6 segundos, todas elas são uma experiência e é fundamental naquilo que é o conteúdo que também se estava aqui a discutir, fazer com que esse pequeno momento seja uma experiência e obviamente isto tem que ter por trás criatividade, tem que ter por trás mensagens muito claras que passem de forma muito rápida e se passarem rápida já estão a ser uma experiência para quem as está a receber. Acho que vivemos um mundo que é maravilhoso e estamos aqui a discutir o futuro da publicidade, um mundo que está numa transformação muito rápida e quando as marcas querem abordar e falar com o seu público, querem afirmar qual é que é o posicionamento da marca, o que é que esta marca representa, há novas maneiras de o fazer, mas há uma coisa que é de base, e já o é há muito tempo, mas acho que isto tem mais relevância, que é, e também usou a expressão da autenticidade. Cada vez mais é perceptível pelos consumidores, perante cada mensagem, a maneira como ela é construída, perceber logo se é autêntico ou se é montado. Eu acho que esse é o segredo do sucesso, e por muito, e hoje iremos seguramente falar inteligência artificial, novos formatos, novos canais, a personalização da comunicação, mas em todos eles a autenticidade com que a marca fala, acho que é o que define depois a ligação emocional. Muito bem, então eu concordo em geral, ok, com aquilo que vocês os dois disseram. Contudo, eu acho que devo aqui acrescentar um layer no sentido em que a relevância é algo com que as marcas já falam há muitos anos, não é? Porque para se criar marcas, as marcas têm que dizer qualquer coisa às pessoas, não é? Elas têm que me dizer qualquer coisa, têm que me tocar, têm que ser meaningful. Caso contrário,
o consumidor, seja ele qual seja, não é? Não irá comprar essa marca, não irá usar, não irá nada, não é? Agora, eu acho que aqui o ponto mais que eu vejo é como é que num mundo saturado de tanto estímulo, não é? Que nós todos recebemos a toda a hora e a todo momento, como é que as marcas vão sair, no fundo, desse clutter e dessa saturação para continuarem a ser relevantes. Pronto, eu vejo mais, ou seja, vejo mais por aqui, e acho que por isso é que está aqui um bocadinho diretamente também ligado como é que é esta questão do futuro da publicidade, por assim dizer. Pronto, e aqui, puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, nós para aí no Grupo Avas, que há talvez 20 anos, temos um estudo que se chama Meaningful Brands, onde um estudo que é feito em mais de 30 países, que já era feito em mais de 30 países e inclusivamente também em Portugal, e onde nesse estudo, interessantíssimo, que já foi evoluindo depois ao longo do tempo, que imagina, mais de 60 e tal % do consumidor não queria saber das marcas. As marcas estavam lá para resolver os problemas de cada um. Ponto. Portanto, não havia já aquela fidelização, digamos assim, à marca, porque, ok, eu gosto muito desta marca, mas se esta marca me trouxer igualmente isto, e se calhar por um preço mais acessível, eu saio dessa marca. Portanto, ou seja, já nessa altura, portanto, ou seja, 20 anos é para trás neste nosso mundo é uma loucura, não é? O que é que era o mercado há 20 anos atrás, o que é que nós, todos da indústria, tínhamos ao nosso serviço e o que é que temos hoje em dia. Pronto, por isso, o ponto atenção, digamos assim, a atenção é um bem escasso. E as marcas têm que se preocupar, de facto, com a pequena escassez que cada consumidor, no final do dia, dedica para poder ouvir tanta mensagem que é lançada, digamos assim, todos os dias. Por isso, hoje há vários estudos também que fazem com que, por exemplo, quando se esteja a construir uma estratégia de amplificação da mensagem, se olhe para vários tipos de segmentação, por forma a quê? A irmos buscar onde é que estão pontos de atenção extra, digamos assim, em detrimento, se calhar, de um reach muito maior. Pronto, porque todos nós estamos invadidos por não sei quantos ecrãs, por não sei quantos estímulos, por não sei quantas mensagens. Temos uma ansiedade brutal de tentar perceber tudo o que se passa à nossa roda. Parece que, entretanto, quando não vimos ontem a notícia não sei do quê, já não estamos atualizados, não é? Portanto, estamos sempre ansiosos não nos pode escapar nada. E o que é facto é que o ser humano tem uma capacidade limitada, não é? Para mais, só existem 24 horas. Nas 24 horas, pelo menos há 8 que deveríamos dormir, não é? E depois há toda uma série de coisas para fazer durante o dia, digamos assim, não é? Portanto, é uma loucura. Olha, eu vou pegar esse ponto que estavas a dizer, porque eu acho que os consumidores, as pessoas em geral, não é? Nós somos consumidores, não são... Eu acho que eles não rejeitam a publicidade, eu acho que eles rejeitam a publicidade irrelevante, e que ainda há muita, Claro. é verdade. E nessa questão da atenção, estavas a dizer, é de facto... E pensando há 20... Oi, desculpa. Eu sabia que este microfone... Eu sabia. Mas, e pegando na questão da atenção, e de há 20 anos atrás, como estavas a dizer, eu acho que agora é muito mais difícil, porque é o que tu estás a dizer. Muito Não, bem as marcas já não é só a concorrer pela atenção com outras marcas. E, de facto, aquele formato mais tradicional funcionava porque havia menos marcas, menos conteúdos, menos canais, era tudo mais simples, portanto conseguimos sobressair com mais naturalidade. Agora já não é assim, nós agora competimos com outras marcas, mas depois competimos, e ouvindo estavas a dizer, é mesmo isto, com toda uma indústria de entretenimento. Essa indústria vai desde Netflix, da vida, streamings, TikToks, podcasts, gaming, portanto, há toda uma panóplia de estímulos e de entretenimento, que as pessoas também querem coisas leves, não é? Querem coisas pesadas, já têm que trabalhar, já têm as suas tarefas, portanto, depois também querem
o entretenimento é uma necessidade cada vez maior para que ele escape. E então, eu acho que pensando naquela publicidade mais tradicional, eu acho que há uma parte que ainda é bastante relevante e que ainda tem um grande impacto, quando estamos a falar dos meios, sei lá, por exemplo, a televisão, o out of home, acho que vão continuar, não é? Continuam, cada um com o seu papel. Eu acho que a televisão ainda dá grande alcance, ainda dá uma notoriedade rápida, ainda consegue passar histórias, emoção. O out of home tem uma característica muito própria, muito engraçada, que consegue entrar no nosso dia-a-dia, não é? No nosso cotidiano, de uma forma física, mas depois há aquela parte que tu também estavas a dizer, que quando aquela parte da publicidade, de interrupção, com mensagens genéricas, com aquela comunicação que, enfim, com uma mensagem pouco diferenciada e igual para as massas, não é? Essa sim eu acho que já é um modelo que está absolutamente em erosão, e essa dificuldade agora das marcas e com a ajuda das agências, dos meios, de facto, de criar esta relevância, de facto, eu acho que é uma busca constante. Eu acho que estamos sempre a ver qual é o melhor modelo aqui de desencontrar este sweet spot. Eu nestes canais mais tradicionais, há realmente aqui um ponto que é o ponto da clareza da mensagem. Tem que ser muito simples, muito rápida, quase única, porque depois o resto pode ser trabalhado, pode e deve ser trabalhado noutros canais, no caso do setor automóvel e no Grupo Salvador Caetano, mas nós temos a consciência da importância, e a compra de um automóvel, né, depois da compra da casa, será o segundo momento mais importante para as famílias. Há uma mudança de paradigma, porque já não somos só nós que explicamos o que é determinado modelo, o que é que ele distingue da concorrência. Existem uma série de figuras que são verdadeiros prescritores de informação, que também eles, tendo aquele selo de autenticidade que eu falava atrás, são eles o principal veículo, e é muito importante equilibrar as duas coisas. Como marca, para além dessa mensagem clara, nós temos até tido uma preocupação que é estamos próximos das pessoas, não especificamente no detalhe do produto ou no pormenor técnico ou na questão do preço, porque aí a informação já é muito fácil, muito acessível, não precisamos sequer estar a perder muito tempo em dizer, desde que tínhamos naturalmente estruturas bem montadas, suportes digitais bem montados, a informação está totalmente disponibilizada. Mas há outras coisas onde podemos marcar a diferença, que é, e voltando aqui ao setor automóvel, e eu já nem vou entrar nestas discussões porque essas já passaram, já temos uns anos, portanto já passaram, não é? Nestas questões das motorizações, dos híbridos elétricos, o que é diferente, havia muitas dúvidas, não é? As pessoas, eu recordo das primeiras coisas que fazia era retirar o medo de carregar um carro elétrico à chuva, se podia ser perigoso. E já passamos essa fase. Mas no nosso mundo em particular, há sempre questões que são relevantes para o dia-a-dia das pessoas. Questões sobre nova legislação, sobre fazer as inspeções que a partir entrou em vigor este ano, têm implicações legais, que o carro tem que estar a cumprir campanhas técnicas. Nós podemos simplesmente só fazer informação direta, e eu acho que este é um segredo de sucesso, que é, sem nenhum foco comercial direto, estar próximo das pessoas e ajudar com a informação. Só isso. As pessoas sentirem que ali há alguém que eu confio, com a informação correta, e que me ajuda simplesmente a ter este tipo de informação, e com isso, e temos feito algumas experiências e percebemos depois o impacto que isto tem. Trabalhamos aquilo que eu dizia há bocadinho das relações, e nós já fizemos alguns, portanto, em suporte digital, uma série de conteúdo, conforme estava a dizer, mas muito prático, muito importante para as pessoas, e depois fazendo o seguimento da evolução destes contactos, percebemos que criamos realmente uma relação. Também aí a publicidade é um bocadinho diferente, tem toda a base, os canais normais, as mensagens diretas de marca, mas há agora muitas maneiras de criar esta relação com as pessoas, e eu acho que aí vamos fazer a diferença no futuro. Claro, sem dúvida. Eu acho que, ou seja, acho que
todos os marketeers, digamos assim, com as agências e com todos os seus parceiros, tentaram sempre perceber onde é que está o consumidor, não é? O que é que o consumidor gosta, o que é que o consumidor não gosta. Portanto, e de facto, esta busca intensa pelo quem é o consumidor, não é? É a forma correta, digamos assim, de nós depois chegarmos com a nossa mensagem de uma forma mais afinada, digamos assim, sem desperdício ao consumidor, não é? Pronto, eu que de facto toda esta data que nós hoje em dia reunimos, todo este mundo digital que hoje temos à nossa disposição, vem-nos trazer mais um layer adicional, portanto, à tomada de decisão, não é? E à forma como é que depois tudo isto vai funcionar. E isto tem que funcionar em ecossistema, ele não pode ser visto como o canal, este canal, mas este canal, mas este canal. Não, isto é, ou seja, passamos de quase de canais, na minha opinião, obviamente, para um ecossistema. E esse ecossistema estão todos, digamos assim, está desde a experiência à parte física e à parte digital, porque na cabeça do consumidor nós não estamos divididos por partes, nós não estamos agora aqui no físico, depois estamos no digital e depois estamos na experiência. Não, nós vivemos isto tudo ao mesmo tempo, se for preciso, sem nos darmos conta, não é? Portanto, e efetivamente, não é? A publicidade ou o conteúdo, ele tem que chegar de uma forma quase orgânica. Caso contrário, é visto como publicidade irrelevante, não é? Pronto. E depois, outra coisa que também eu acredito que é as marcas não podem ser perfeitas. E há sempre uma busca na perfeição. As marcas querem ser perfeitas. As marcas não se querem enganar. As marcas não querem assumir um erro. Mas isso não é autenticidade. E o consumidor, aos dias de hoje, quer autenticidade. E não há... É assim, nós temos que passar esta barreira. Se erramos, temos que assumir que erramos e pedimos desculpa porque erramos. Não podemos demorar tempo. Não é? Porque estão aí, depois aquilo vira-se um bocadinho o feitiço contra o feiticeiro. Porque o que eu acho que no futuro as marcas, para serem mais relevantes, vão discutir, vai ser a autenticidade emocional. Porque sem paixão, sem verdadeira paixão e sem verdadeiros sentimentos, as marcas são commodities, não são marcas. Portanto, eu tenho que sentir paixão por esta marca. E por isso, se eu sentir essa paixão, é o que me pedirem, eu pago. Concordo. Eu acho muito... Isso estavas a dizer... Eu até vou para aquele exercício típico, se a marca fosse com pessoas, mas de facto isso existe. Ou seja, e puxando agora um bocadinho a inteligência artificial e sabemos que também que já comumente sabido que a inteligência artificial traz alguma democratização, mas eu acho que traz democratização. As pequenas empresas que já não precisam daqueles budgets elevados, de todas aquelas para a criatividade, etc. Acho que traz apenas na execução, porque depois há aquele lado humano, lá está, que eu dizia, da construção da marca, da personalidade da marca, que estavas a falar, que as torna únicas, que de facto é necessário o ser humano para o fazer. E no fundo, o que tu estás a dizer faz-me lembrar, mesmo numa indústria, ou seja, a partir de determinada altura, quando qualquer um consegue ter uma campanha bonita, tecnicamente até boa, não é? Porque a inteligência artificial é esperta, eles metem ali os dados todos, fazem uma coisa linda. Eu acho que depois o que vai diferenciar é, como estavas a dizer, a parte da identidade da marca e a relação, também como o Paulo dizia. E sendo isso, então, como é que nós vamos construir, e aqui falta novamente, obviamente, a preocupação do marketeer, como é que eu vou construir a minha personalidade? Por exemplo, em indústrias é que estão muito comoditizadas. Na verdade, tecnicamente, pouca diferença tem um versus o outro. Apesar, eu sei que as marcas gostam sempre de dizer, o meu é super diferente. Mas muitas vezes não são assim tão diferentes. Então, o que é que muda? E aqui, ponto a analogia, imagina duas mulheres com a mesma idade, mesma profissão, interesses até bastante comuns. E vamos dizer que essas mulheres são iguais? Não são.
porque depois cada uma tem a sua personalidade, cada uma tem o seu estilo de comunicação, cada uma tem a sua autenticidade própria. E, portanto, com as marcas é exatamente a mesma coisa. E identifico muito com o que a Fernanda estava a dizer, porque há que assumir um pouco as imperfeições também. Todos nós somos feitos de coisas boas e imperfeições. It is what it is. E com as marcas é a mesma coisa. E não há medo. E, de facto, nós vimos de uma era em que tinha que ser tudo perfeito. O cenário perfeito, a produção perfeita, a imagem perfeita, o target idílico perfeito. O meu consumidor é perfeito, não fazem nada. Eu sou perfeita, não fazem nada. E eu acho que as pessoas... Isso leva a uma artificialidade. Porque, de facto, isso é que não traz a tal autenticidade que também estavas a falar e que é necessária. Porque é tudo tão perfeito. Isso não existe em nenhum mundo. Ninguém de nós é. Portanto, as marcas também têm que assumir as suas imperfeições. E eu não acho que seja apenas quando erram. É mesmo na sua forma de estar. Mesmo na sua... Há coisas que não são tão perfeitas. E that's ok. Tem a ver mais depois com a atitude e com a personalidade e como lidam com isso. Ou como até brincam com isso, quando é possível, porque às vezes também podemos brincar com estas situações. É um exemplo mal comparado, mas todos nós temos aquele nerd do grupo e que nós brincamos com isso. Ele é assim, não tem mal, ele não está a fazer nada de mal, ele não errou, simplesmente é assim e nós gostamos de brincar com isso. Portanto, há que brincar também e saber rir-nos de nós próprios quando isso acontece. Mas, de facto, aqui o importante é como é que nós saímos do clutter e quando já está tudo tão bom, tão otimatizado, tão democratizado, tão acessível a todos, caramba, então como é que eu me vou destacar agora disto tudo? E o que eu Tens que investir mais em brand equity. Esse é o problema das marcas, não é? Por exemplo, o setor automóvel. Eu percebo que o setor automóvel quer vender carros todos os dias, não é? Porque, obviamente, é disso que se alimenta. É o objetivo final de toda a gente. Só que a questão é que muitas marcas estão no curto prazo. E apostam demasiado, na minha opinião, sempre na minha opinião, ok? Isto não são verdades absolutas, em performance. É verdade. Pronto. E a performance é ótimo, no fundo, para entregar os números que todos nós temos que entregar aos acionistas. É incrível. A questão é que estão a descurar um bocadinho a parte do brand equity. E nos automóveis eu acho que isso se sente muito, em particular o storytelling, não é? Storytelling é algo que nos faz sonhar, não é? Um bom storytelling faz-nos sonhar. Por isso é que a inteligência artificial, na minha opinião, obviamente, que todos nós devemos usar o mais possível, porque aquelas tarefas pesadas, chatas, que já não é necessário fazer, não é? Ele resolve-nos muito essa parte. E, obviamente, que ele cada vez mais está alimentado de dados, e ao alimentar-se de dados, portanto, ele cada vez vai ficando mais inteligente, ou cada vez vai ficando mais inteligente. E por isso, quando nós todos cairmos na tentação, ou as marcas caírem na tentação, efetivamente, de irem resolver problemas que têm de vendas com a inteligência artificial, portanto, aquilo vai ser tudo customizado, porque ele está a aprender com o que, entretanto, já o informaram, não é? Sim. Portanto, ele não tem um cérebro verdadeiro. Está bem que ele pode fazer... Atenção que ele trabalha em modelos preditivos e já vai fazer mais coisas que aquilo que supostamente é suposto. Contudo, as marcas que rompem são marcas que tiveram grandes ideias. E eu acho que o poder de uma ideia e de uma nova ideia não está numa máquina. Eu, pelo menos, quero acreditar que não esteja numa máquina e que continue a estar num ser humano. Mas olha, estás a falar, são os modelos preditivos, mas sempre com base em histórico, não é? Olha, há uma coisa que eu desconfio, agora isto eu sei que não é consensual, mas eu desconfio muito dos estudos de mercado sintéticos, exatamente por causa disso que estás a dizer. Porque a máquina vai-me dar resposta às minhas questões, às minhas dúvidas, com base naquilo que já é conhecido. Então eu não vou ter nenhum rasgo, eu não vou ter nada de novo, porque o novo não está na máquina, há de chegar. Mas quando chegar já não é novo. Portanto, eu se quero perceber uma nova tendência, eu se quero perceber para onde os consumidores estão a caminhar, eu preciso de real thing, do contacto humano, de saber ouvir as entrelinhas. E de facto isso é verdade. A inteligência artificial são uma barra para juntar dados para aquele ecossistema de informação, para produzir, preditivos, o que seja,
mas depois para antecipar ou para ver para onde é que a tendência está a ir, ou um insight novo do consumidor que eu até agora ainda não tenho apanhado, se é novo, não está lá. Mas atenção que os modelos preditivos fazem isso. Com base em históricos. Não, com base em navegação. Não é históricos, com base em navegação. Porque imagina, tens uma maquineta ligada A sua interpretação. a redes sociais, Sim, sim, não é? sim. Que está ao momento, e ele está-te a recolher dados ao momento e pode detectar uma tendência futura, que tu chegares antes da tua concorrência. Nós temos esse modelo em casa. É verdade. Vendemos isso, se quiseres ir lá, estás à vontade. Já venderam muitas vezes essa parte. Não. Eu acho que o sintético é bom para algumas coisas. Imagina, Mas não por exemplo, o chocolate do Dubai. Imagina o chocolate do Dubai, o que foi aquela maluqueira no mundo inteiro com o chocolate do Dubai que veio de uma TikToker. Ora, imagina, não é? Uma cadeia de retalho, se ter estudado esse fenómeno, quer dizer, ou ter estudado um fenómeno qualquer e conseguir, tipo, do género, antecipar-se a esse fenómeno e colocar à venda. Seria incrível. E isso é possível. Isso é possível. Com a inteligência artificial, isso é possível. Ok? Mas acho que Agora, uma ideia, sei lá, ideias geniais de campanhas que se calhar, pá, todos nós falamos delas, não é? Porque são coisas que ficaram marcadas na nossa vida, não é? Porque romperam efetivamente ali com... Claro que também não, ou seja, não são 25 mil, não é? Porque não é fácil. Se fosse fácil, todos nós teríamos essa capacidade, mas aí é que está a ciência desta arte, digamos assim. a inteligência artificial ajuda no dia-a-dia, na construção, na rapidez, na análise de dados, mas aquilo que dizíamos há bocadinho aí não ajuda porque depende realmente de cada marca. Quem é que eu sou? E pegando nesta... Qual é o meu perfil, qual é a minha identidade, com as fragilidades, aceitando isso. E esse acho que é verdadeiramente o desafio, mas pegando também naquela pequena provocação de há pouco, que eu percebo, e realmente, e estou a falar do negócio automóvel, mas noutros será semelhante, houve esta tendência do foco na performance, que eu acho que à data de hoje começa a ser visto, a análise do resultado de performance começa a ser uma coisa diferente. Porque, pelo menos, e estou a falar pela nossa experiência, nós temos muitas marcas no grupo, nós já não olhamos tanto para a questão da geração da lead, da maneira como é criada, por volume. Nós depois temos uma série de métricas e sistemas diários para ver o funil e o que é que aconteceu, e depois íamos ajustando, não é? Isto era o ritmo normal, e acho que até já uma grande transformação face ao que era a realidade há 4 ou 5 anos. Mas cada vez mais, e volto aqui ao tema da experiência, é como é que, e isso sim para nós está a ser a verdadeira performance, como é que depois de um primeiro contacto, pode ser até frio ou afastado, como é que nós o conseguimos trabalhar para o tornar numa relação. E esse é um desafio grande. E se por um lado a inteligência artificial nos ajuda na preparação de dados, na criação, olha, até nós só neste primeiro trimestre são em novos desenvolvimentos de IT, plataformas criadas em semanas ou em dias e que nos demorariam habitualmente meses e valores com muitos zeros, e que o fizemos de forma muito rápida. Para além disso, a própria inteligência artificial não é para fechar, porque a identidade tem sempre que estar lá, a pessoa tem sempre que estar lá, mas para alimentar este primeiro contacto e perceber se há realmente interesse. Porque é que pensaste em mim, não é? Porque é que clicaste? Só curiosidade? Ok, então eu vou-te responder com respostas em função da curiosidade, que é o que estás a procurar. Estás mesmo à procura de negócio? Ok, mas que tipo de carro, que tipo de segmento, com troca, sem troca? E hoje em dia nós já temos algumas ferramentas em curso, em experiência, isso já se consegue fazer e com resultados fantásticos, que aí sim, aí vai ser sentida a verdadeira performance. E esta experiência pegando na inteligência artificial, mas também em termos de canais e soluções,
Acho que isto sim não é novo, não é o futuro, eu acho que sempre foi, mas continuará a estar marcado, é preciso descobri-lo, que é, como marca, ser um first mover em algum canal, descobrir uma nova maneira de contactar. Hoje estamos aqui numa casa da Dream Media, há pouquinho falávamos de um novo suporte que ainda não existia, e já nós estávamos a apostar nele com dúvidas, ainda não tínhamos a data, ainda não tínhamos a informação se valia a pena ou não, mas e este é muito um espírito também do Grupo Salvador Caetano, naturalmente sempre controlado, a gente tem que gerir o impacto, mas assumir algum risco. E esta primeira experiência, se mantivermos aquilo que é a nossa e volta à palavra identidade, está tudo bem. Só não estará bem se nós, marca, e são muitas marcas, eu posso estar a falar aqui, eu tenho uma aqui no coração, mas posso estar a falar de muitas, já passei por muitas. O que esta marca não pode fazer, e mesmo nestas novas soluções ou canais, é agir de forma... tem também que, na maneira como atua, ter esta identidade, e não pode fazer um tipo de ação, ainda que seja de experiência, que supostamente seria para uma coisa mainstream, e depois estar a fazer outra que seria enquadrada para uma coisa mais premium. Portanto, tudo o que nós fazemos, ainda que em experiência, tem que estar perfeitamente ligado com o que é marca, em que território é que a marca está, qual é que é a tal mensagem, que seja só uma, não é? Não dá para ter muitas mensagens, dá para ter só uma, mas experimentar, é uma performance diferente. Porque eu também não sou, e já vivi este processo de foco muito, e nomeadamente nos canais digitais, na performance, e hoje já medimos isto, ou já procuramos, para a nossa performance já é uma coisa diferente, é se conseguimos criar a relação ou não, mais do que geramos leads ou contactos. Antigamente parecia que as marcas, grandes marcas, tinham sempre ali uma reserva de budget, normalmente rondava ali cerca de 10%, um pouco mais ou menos, que era para inovação. Era. Que era para, de facto, o que não havia dados, não havia muito conhecimento de causa até sobre que se calhar o que é que se iria fazer. Mas, de facto, era nesse risco que se tomava, digamos assim, que depois as coisas davam certo, não é? E outras vezes, se calhar, poderiam não dar, mas ok, tudo bem, já testámos, aprendemos, corrigimos. Pronto, e aos dias de hoje nota-se menos essa vontade de arriscar, acho eu. Muito Eu acho que é muito importante. Mas pronto, e agora com as máquinas todas a trabalharem para todos, da mesma forma, portanto, de facto, eu acho que a estratégia criativa, digamos assim, ganha aqui uma relevância brutal, não é? Portanto, estratégia, criatividade, contexto, vai ganhar aqui de facto uma relevância muito grande. Há aqui um desafio enorme para as empresas, que é que eu não sei, nas agências com certeza também, mas do lado da marca, da empresa, digamos assim, e pegando o que vocês estão a dizer, como é que eu construo esta relação, não é? E há bocado a Fernanda abordou aquela questão do mundo físico e do digital, o digital, que hoje em dia já não é um ou outro, apesar do físico estar a voltar, mas de facto tem que, mais do que integração, tem que ser uma experiência fluida, porque ninguém está só num ou só no outro. Mas pegando isso exige um trabalho que não é visível imenso às empresas, porque nós de repente temos que estar num ecossistema, temos que pôr todo um ecossistema a funcionar. Há alguma tensão interna, não digo que não, entre o marketing, departamento de CRM, operações, mas eu quero dizer isto, mas aí falta-me o data lake, então arranja o data lake, mas isso é caríssimo, não faz mal, se não conseguimos vamos morrer, tens de tratar disto, mas eu não consigo, mas quê? Só daqui a um ano, nem pensar, já morremos daqui a um ano. Portanto, há toda uma tensão interna de fazer com que todo este ecossistema funcione, porque de facto nós temos que ser os mesmos, quer em espaço físico, quer em espaço digital. E de facto são momentos diferentes. Eu acho que os próprios consumidores têm necessidades diferentes. Nem sempre tudo é digital, nem sempre tudo é físico. E dou só um exemplo. Por exemplo, quando estamos a fazer uma transferência bancária, eu não quero o físico, eu não quero ir ao balcão para fazer uma transferência bancária. Eu quero sacar da minha app e fazer uma transferência já em segundos. Agora, para coisas mais complexas, aí eu acho que as pessoas valorizam, e é aqui aquela parte que o físico volta, e a Galp abriu agora 2 lojas de multi-energia exatamente nesse sentido. Uma aqui no Porto, no Casa da Música, e outra em Lisboa,
exatamente porque sentimos essa necessidade das pessoas, e quando estamos a falar de um tema tão complexo como a multi-energia, não é? Temos várias energias, quer seja para o híbrido, é para a gasolina, é a eletricidade, é o gás, o que seja. E, portanto, de facto, para temas mais complexos, aí vem a parte da relação humana, que é mesmo muito importante. Eu sentir-me ouvido, eu sentir que alguém, e não a máquina, que depois daquelas perguntas, vocês não sei se já tentaram marcar consultas, ou alterar uma consulta para um hospital e apanham com o bote e inteligência artificial, e aquilo não é isso, e ele anda ali às voltas. Se tu não enquadras nas opções que eles têm, andas ali às voltas, e às vezes cria ali uma irritação e uma má experiência. E, portanto, eu acho que para temas mais complexos, em que, de facto, o fator humano pode ajudar e muito o consumidor a ser ouvido. Não, venha cá, aqui eu falo consigo, eu vou arranjar as melhores soluções energéticas para o seu caso específico. Paulo, diz-me o que é que tens. Tens um híbrido? Tens, como é que é? Como é que está o gás lá em casa? Como é que está a eletricidade? Eu vou tratar. Vai ser ter contratos quando sair daqui. Vou arranjar aqui um plano que combina, espetacular. Tens nós, tens continente. Epá, perfeito. Já estás aqui no Tier 3, Claro. mas que de facto, se tu andares a pesquisar, vais demorar mais tempo. E se fores ali a uma loja, tens aquilo tudo explicado por uma pessoa, e as dúvidas pequenas que tu vais tendo, tiras imediatamente ali alguém que te ouve e que percebe e que sabe do assunto. E, portanto, acho que isso também é uma... que tu há bocado tinhas falado. Eu sou caso raro, desculpa. Força. Porque eu não gosto muito de comprar online. Porque eu gosto de ver, eu gosto de mexer, portanto, e tudo o que é esta fisicalidade da vida é uma coisa que eu adoro. Eu não faço teletrabalho porque eu gosto de estar com pessoas. Portanto, não estou em casa. Para estar em casa, estou no celular, se calhar não trabalhava. Não é? Pronto, e estaria em casa com outro tipo de pessoas. Pronto, por isso, ou seja, para mim, esta fisicalidade, para mim, sempre é algo muito forte. E, por exemplo, uma área que trabalha muito bem tudo isto já desde há muito tempo, que é a fisicalidade, a digitalização e a experiência, são as marcas de luxo. Não é? Portanto, as marcas de luxo já trabalham todo este ecossistema há não sei quanto tempo. Portanto, ou seja, eu acho que as marcas mainstream podiam tirar muito... Sim, aprender. Muito know-how, não é? De todo este caminho que as marcas de luxo foram desenvolvendo, porque ao nível de serviço, se calhar, a excelência de facto é algo que eles são completamente obcecados. Pronto, e para outro tipo de marcas mais mass market, digamos assim, a personalização, o serviço, a atenção que depois é dedicada às pessoas vai fazer a diferença, porque uma pessoa volta sempre se for bem tratado, não é? Não tem motivo para não voltar se não for bem tratado ou se lembrar de qualquer coisa. Depois houve aquela fase, isto aí agora indo para as máquinas, que os bots, não é, começaram a ser utilizados porque todos nós queremos poupar dinheiro em compensation, não é? Portanto, então começámos a pôr máquinas a trabalhar e a falar com os seres humanos. E ao princípio nós, que fantástico, coisa tão gira, não é? Porque entretanto já tínhamos visto, começamos sempre por ver em filmes e a achar que nada é possível, não é? Ou que estamos muito longe dessas realidades, mas depois tudo aterra em muito curto espaço de tempo ali na nossa vida. E eu acho que vai haver exatamente o contrário daqui a um tempo, que é, já ninguém vai suportar as máquinas e ainda não vieram os robôs. Portanto, os chineses já têm robôs incríveis a fazer uma quantidade de coisas, e quando os robôs depois vão ficar baratos, todos nós vamos querer um robô, não é? Mas depois vamos nos fartar do robô, seguramente. Voltar. Porque isto é um bocadinho, diria eu, que tem sido a evolução natural do mundo, não é? Que é depois quando já atingimos ali o pináculo, sei lá do quê, depois entretanto precisamos de, não, vamos lá voltar agora aqui um bocadinho atrás, que era uma experiência mais, sei lá, mais light, menos sofisticada. Tinha aí um risco de uniformização. Quando as máquinas estão por trás, Claro. se deixarmos rolar e os algoritmos rolarem, no final está... Claro, os algoritmos são padrões, Certo. portanto, ou seja, vão ler padrões, portanto,
alguma coisa vai ter que ser feita aqui, diria eu, para sair fora do padrão. Caso contrário, somos todos iguais. Então o que é que vai mandar? Vai ser o preço? Pois. Sim, eu acho que é relevante o canal, não é? E as marcas, em termos de estruturas e de negócio, pensarem que há sempre diferentes maneiras de falar com as pessoas. Nós há já alguns anos atrás, na altura estava na berra, começou-se a falar de todo o processo de venda automóvel online, e portanto isto começou a ser um tema, e nós no Grupo Salvador Caetano criamos plataformas que ainda hoje existem, que permitiam de A a Z fazer todo o processo, desde o início da lead até ao fecho e do pagamento. No limite era só chegar e alguém entregava o carro a casa. Mas imaginemos sempre este caminho todo com um caminho paralelo de está a fazer este percurso digital e está a ir ao concessionário e pode voltar ao mesmo percurso, seguir o mesmo caminho, porque sempre acreditamos que este contraponto ia acontecer. Isto já foi há uns anos atrás, onde de repente parecia que isto era muito fácil, colocar, fazer, isto tem que dar tudo até ao fim e nem é preciso mais ninguém ao lado, nem é preciso ninguém falar. Para nós, sempre imaginamos a importância de ter este canal. E para diferentes pessoas temos diferentes canais para falar, e para a mesma pessoa, em diferentes momentos, temos que ter um canal aberto também diferente, um bocadinho também como estava a falar aqui na... Pode comprar um carro, não é tipo comprar um creme, não é? Não. Portanto, se aquilo correr mal, vai ser Já hoje em dia esta nova marca Zeekr que o grupo está a lançar, que é uma marca premium, faz parte portanto, é uma marca chinesa, está na Europa há 2 anos e meio, num segmento que uma marca chinesa até poderia levantar algumas questões, porque é assumidamente uma marca premium, portanto, veículos 100% elétricos, no futuro se calhar até com o tipo de motorizações eletrificadas. E para nós, porque o Grupo Salvador Caetano representa a marca em Portugal e em Espanha, está a ser uma surpresa enorme. E também não sei se é por ser este segmento premium, não só, mas o grau de conhecimento da marca. Já tive a oportunidade de falar com os meus colegas que eles fizeram um excelente trabalho porque já criaram uma identidade. Eles conseguiram awareness, criar uma identidade, ajuda ao facto de ter um centro de design em Gotemburgo, ajuda, não é? Apesar de ser chinesa, mas depois tudo que se vive é europeu. E isto para dizer que grande parte, são mesmo muitos contactos que tivemos, é de potenciais clientes com informação a um nível de detalhe, que sim, hoje com as ferramentas que existem digitais e no nosso setor em particular, quem nos abordava já sabia as características, já sabia a diferença de equipamento, já sabia tudo. Aquilo vai ao ChatGPT ou vai ao Copilot, mete lá aquilo tudo e a seguir começa a fazer perguntas. O ChatGPT hoje em dia, no ramo automóvel, é um prescritor de venda. É uma das preocupações que nós temos, e nós vemos quantas vezes é que ele entra nos nossos sites e o que é que ele vai ver. Isso eu acho ótimo, que é as pessoas de facto, aos dias de hoje, só não é informado quem não tiver curiosidade de ser informado, não é? Pronto, enquanto, mesmo até as gerações mais jovens, pronto, nós tínhamos que ir eu tinha que ir para as bibliotecas, sou do tempo, para me informar, tinha que ir para as bibliotecas, não é? Eles não, eles estão, isto é um clique para eles, não é? Portanto, ou seja, nesse aspecto, obviamente, esta revolução é excelente. Que dá mais importância. Excelente, claro, vai dar primeiro contato. Claro, vai dar mais importância ao como se aborda, como se fala, vale muito. E isto sim, que apesar de ser um relacional e às vezes até pode ser entendido como operação e negócio, mas isto também é publicidade. Isto é porque a maneira como fizemos o primeiro contacto com alguém que já o tinha lido, essa pessoa vai falar. E é mais fácil falar com uma pessoa esclarecida do que com uma pessoa que não é esclarecida, não é? Olha, eu punha 80% do investir. Isso. Olha, eu não punha na ferramenta, vou dizer, pronto. Eu punha não necessariamente na ferramenta, eu punha na capacidade de compreender e de construir uma relação genuína, lá está, irrelevante, com o nosso consumidor. Porque depois o resto vem de arrasto, não é? As tecnologias mudam, as ferramentas mudam, os algoritmos evoluem, mas sabendo o nosso endgame, não é? O objetivo final e aquilo que é de facto importante, depois eu acho que o resto são formas de lá chegar.
Não sei, pronto. Eu- E a minha aposta. Eu também tenho muita dificuldade, já agora, nunca colocaria 80% numa única solução. Falávamos há bocadinho dos ecossistemas e da importância de diversificar, mas diria que o mais relevante é pelo menos cumprir, idealmente ultrapassar aquilo que é a expectativa das pessoas com quem falamos, e isto é na publicidade. E se alguém vê uma referência a uma marca e a primeira pesquisa que faz em suportes digitais, em suportes físicos, na visita a um espaço, no que vê, num outdoor, esse primeiro momento que vai ver, se ele criou uma expectativa, ela tem que ser cumprida. Como é que nós fazemos isto? Como é que nós ultrapassamos e cumprimos estas expectativas? Isto é muito difícil. Portanto, eu não colocaria a questão num canal em particular, colocaria na contínua busca por ultrapassar e surpreender as pessoas com quem estamos a falar. Se de repente, vou agora inventar, e agora está entrando até em canais mais tradicionais e de televisão, não é? Se nós de repente conseguirmos, à custa da criatividade, falámos há bocadinho, ter um conteúdo, independentemente da secundagem, que baralha o esquema, volta ao mesmo, ser um first mover, fazer uma coisa diferente, eu com isso vou estar a ultrapassar a expectativa que as pessoas normalmente têm quando estão a ver spots de televisão. Se for noutro canal qualquer, não é? Em outdoors, não é? Se o habitual é fazer de uma determinada maneira e agora pensando numa marca premium, estou com uma abordagem personalizada, quase em jeito, agora vou inventar, estou num shopping de segmento alto e para uma marca também de segmento alto e de repente tem uma interação quase concierge com um formato que é digital, que até já existe e que nunca ninguém fez. Já estou outra vez a ultrapassar as expectativas daquilo que era normal de vermos num formato digital. Portanto, tenho muita dificuldade em definir um canal, tenho completa certeza de que este é o segredo do sucesso, é ultrapassar as expectativas das pessoas. Então, 80% das minhas fichas. Agora eu estou curioso, vindo daqui. Onde é que elas iriam? Eu acho que iriam para a construção verdadeira da relevância contínua da minha marca, porque sem a relevância que nós tanto falámos aqui, o significado que essa marca possa ter para o consumidor, não vamos, ou seja, vai ser um caminho difícil, não é? Cada vez há mais marcas. Por isso, claramente, preocupar-me-ia, de facto, em ser autêntico, em ser responsável, focava-me numa boa estratégia, digamos assim, ou tentava ter a melhor estratégia junto a uma criatividade também diferenciadora, que depois a seguir o resto ele vai vir, não é? Porque a seguir, a partir daqui, traçando os objetivos de onde é que eu quero chegar, não é? A seguir, a partir daí depois vamos falar que é como é que eu depois vou comunicar ao mundo o que é que eu estou a fazer. Mas isso já vem na última parte da história, porque para trás há uma quantidade de trabalho que efetivamente as marcas têm que fazer e as marcas têm que assegurar.